Irmãos, aqui nós vamos continuar a nossa série de mensagens que começamos há 3 semanas, com o título Esperançar. A vida não pode esperar. Podia baixar um pouquinho que está dando microfonia aqui, por favor. A vida não pode esperar. Eu sei que já disse isso aqui, mas como a gente está na terceira mensagem, eu ainda preciso situar todo mundo, até porque a gente tem muitas pessoas que não estavam aqui quando nós começamos. Mas esperançar é um verbo pouco usado, pouco lembrado. Mas esperançar é almejar, é sonhar, é buscar, é agir. E esperançar é o contrário de esperar. Esperar muitas vezes é simplesmente ficar inerte, ficar ali aguardando que alguma coisa aconteça. Esperançar, diferente disso, é agir a partir daquilo que Deus já nos deu. E como eu disse lá no começo dessa série, nós não vamos falar aqui de como você pode dar os 5 passos, ou 10, ou 15, ou 20 passos para a vitória. Não é esse o tema. O tema é como você, com a graça de Deus, com a força que Deus dá, crendo no poder de Deus, na obra do Evangelho de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, você pode ser um instrumento na mão de Deus, ao invés de simplesmente ficar de braços cruzados. Afinal de contas, na obra de Deus, na casa de Deus, entre o povo de Deus, ninguém foi chamado para assistir. Todos nós fomos chamados para participar. Somos membros do corpo. E cada um de nós, como nós lemos aqui nessa noite, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, cada um de nós recebeu uma função, um dom. E através da operação do Espírito Santo de Deus, nenhum discípulo de Jesus Cristo deve ficar de braços cruzados. Pelo contrário, devemos agir e agir de tal maneira que em tudo nossas ações manifestem a glória do Senhor. Em tudo as nossas ações sejam usadas pelo Senhor de tal maneira que você faça diferença e faça diferente onde Deus colocou você. E nós começamos aqui, não é o texto que nós vamos meditar hoje, mas eu trouxe esse texto como introdução. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, nessa versão que eu estou usando aqui, a Bíblia Viva: trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto fizerem, tal como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para seus senhores. Paulo escreveu esse texto quando ele diz como devem proceder os cristãos que são escravos, que são propriedade de alguém, que era uma prática comum na antiguidade, ter escravos. E Paulo diz que estes homens que eram escravos deviam servir, mesmo sendo escravos, de tal maneira que tudo o que fizessem fosse feito como um serviço para o Senhor. Esse é um grande desafio, irmãos, eu tenho certeza. Usar tudo que Deus colocou na sua mão para servir aos homens, mas sabendo que no fim você estará servindo ao Senhor. Então, nessa série, nós escolhemos homens e mulheres que fizeram diferença, praticando a esperança, já que esperançar é um verbo, né? E um verbo descreve um ato, o ato de esperançar. E nós escolhemos, como Deus colocou no nosso coração, algumas personagens da Escritura que são pouco mencionados, ou sobre os quais falamos ou meditamos pouco. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas personagens, que é Bezalel. E o subtítulo da nossa mensagem é Para a Glória de Deus. Uma vida vivida para a glória de Deus. Você já parou para pensar que tudo que você faz pode
trazer glória para Deus? Ou pode trazer vergonha para Deus? Você já parou para pensar que vocação não diz respeito apenas a serviços espirituais ou religiosos? Eu sei, é muito comum a gente falar do pastor como alguém vocacionado, do missionário como alguém vocacionado, do presbítero ou do diácono como alguém vocacionado, mas nós cremos, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que todos nós, seja qual for a nossa função, a nossa profissão, a nossa qualificação, estamos exercendo uma vocação. Deus chamou você para ser o que você é. E sendo o que você é, onde Deus colocou você, e servindo como você é, aquilo que você faz pode trazer honra ou vergonha para Deus. Claro, querido, eu não estou falando que Deus fica menos Deus por causa do que nós fazemos. Não é isso. Estou simplesmente dizendo que alguém olhando para a sua vida, sabendo que você é um cristão, pode pensar assim, servir esse Deus e não servir não faz diferença nenhuma. Ou então esse Deus não é tão grande assim, porque essa pessoa que diz servi-lo, vive como todo mundo vive. Ou o contrário. Alguém pode olhar para a sua vida e pensar, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero servir esse Deus. Porque eu olho para a vida dessa pessoa e eu vejo nela motivação. Usando a palavra popularmente, não teologicamente, mas popularmente, inspiração, estímulo, ânimo. É nesse sentido que o que você faz, onde você está, pode trazer honra ou vergonha para Deus. Bezalel, juntamente com Aholibe, nós vamos falar pouco dele, foram dois homens que usaram os talentos que Deus lhes deu e trabalharam com esses talentos de tal maneira que o nome de Deus foi grandemente glorificado. Então, nós vamos ler no livro do Êxodo, no capítulo 35, do versículo 30 até o versículo 35. Diz assim, Êxodo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador de estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a de tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. O nosso tema, para a glória de Deus, é exatamente baseado na vida destes homens, ou mais especialmente na vida de Bezalel. É curioso, né? E às vezes talvez para alguns até surpreendente, ver como o Espírito Santo de Deus qualificou esses homens para o exercício do seu trabalho, para o exercício do seu ofício. E tudo que eles fizeram foi para a glória de Deus. Assim como Paulo, no texto que nós lemos lá de Colossenses, disse que
tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como um serviço prestado a Deus, você também, meu querido, precisa entender essa verdade. Não interessa onde você está trabalhando, não interessa que tipo de trabalho que você faz, é claro, desde que seja um trabalho digno, né? Tudo o que você fizer deve ser feito para a glória de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, disse algo que todos nós sabemos de cor: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E aí Jesus conclui dizendo assim: brilhe a luz que vocês têm diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Você acha que Jesus estava falando só de ministério na igreja? Você acha que Jesus estava falando que os homens vão olhar para você e vão glorificar a Deus somente quando virem você pregando o evangelho, ou lendo a Bíblia, ou orando? Ou quando você vier à igreja, ou sabendo que você é uma pessoa temente a Deus? É certo que não, irmãos. Jesus não estava falando que a nossa luz brilha apenas no exercício da nossa fé, no exercício da nossa religião. A nossa luz brilha, na verdade, é no nosso cotidiano, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua vizinhança. É ali que a sua luz brilha. Aqui não precisa de luz brilhando. Aqui nós estamos na presença de Deus, que é o próprio sol da justiça. Mas o mundo jaz em trevas. E o que Jesus está dizendo então, que você, a partir daquilo que você faz, a partir daquilo que você fala, a partir do modo como você vive, e agora a gente tem que acrescentar outras coisas, né? A partir daquilo que você publica no Facebook, a partir daquilo que você compartilha no WhatsApp, a partir daquilo que você escreve no Twitter, a partir daquilo que você faz em qualquer rede social, os homens, olhando para você, vão glorificar a Deus, ou não. Bezalel é um exemplo, para mim, de alguém que usou seus talentos e os dons que Deus deu a ele para fazer algo extraordinário. Bezalel, só para quem não conhece, né, nunca ouviu falar de Bezalel, e sobre o que Moisés está falando, os israelitas estão lá no pé do Monte Sinai. Moisés recebeu instruções sobre a construção do tabernáculo, aquele lugar sagrado, entregou. Então eu quero hoje compartilhar com você algumas verdades que são narradas aqui por Moisés, e na esperança de aplicá-las à nossa vida. Primeira delas, Bezalel foi chamado pelo nome. Vou reler o texto algumas vezes aqui. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Sabe, querido, uma das lições maravilhosas que nós aprendemos aqui na vida de Bezalel é que Deus dá um toque pessoal a todos aqueles que Ele usa. E que coisa extraordinária, você também foi chamado pelo seu nome. A Bíblia nos diz que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, quando um dia você ouviu o Evangelho, ou quando hoje você está ouvindo aqui Deus falar com você da sua graça, do seu amor, do seu poder, Deus conhece você pelo seu nome. E eis aqui a graça de Deus antes de tudo. Como eu disse lá atrás, eu não estou aqui falando, olha, como você pode dar 10 passos para conquistar o sucesso. Não é isso. O começo de tudo vem dos lábios do Senhor que nos chama. E sabe, esse fato aqui narrado é apenas uma ilustração que eu estou usando aqui como um princípio que é ensinado pela Bíblia inteira.
A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Os homens se extraviaram e não estão interessados em Deus. E por que de repente você, na sua vida, em algum momento, decidiu? Deus chamou você pelo seu nome. E você está aqui hoje, meu querido, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque Deus, nos seus desígnios eternos, de acordo com sua graça, com seu amor e sua bondade, decidiu trazer você aqui para dizer para você que Ele conhece você. E por que isso é importante? Porque às vezes, irmãos, nós nos sentimos desanimados porque nós somos apenas anônimos. Por exemplo, quantos sermões você já ouviu sobre Bezalel? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. Nunca ouviu falar de Bezalel? Bezalel fez uma obra extraordinária, mas foi esquecido. Quantas pessoas Deus usou para trazer-nos aqui e foram esquecidos? E às vezes a gente fica assim, um pouco chateado, porque nós não temos o destaque, o cuidado, a atenção. Nós vivemos num tempo em que cada um acha que é o centro do universo, que o universo gira em torno do seu umbigo. Então, se você não é tratado com todo aquele desvelo, com toda aquela atenção que você acha que merece, você logo cresce aquele bicão desse tamanho e fala: essa igreja aqui ninguém importa comigo. Mas Deus se importa. Deus conhece. Deus sabe. Deus sabe quem você é. Deus conhece você pelo nome. Deus conhece suas necessidades, suas angústias, suas aflições, seus medos, seus anseios, seus desejos, suas frustrações, suas decepções. E a vida de Bezalel, então, meu querido, é um desafio. Eu não preciso ser reconhecido, ser ovacionado, ser paparicado, ser o centro do universo, porque Deus me conhece a despeito de ninguém mais me conhecer. E mais ainda, minha vida está sob os olhos de Deus. Outro dia eu assisti um vídeo, você já deve ter assistido, e eu achei muito interessante. Alguém falando sobre um livro que foi escrito sobre a construção das catedrais. E aí, eu achei muito interessante porque essa pessoa fez a seguinte citação. Num livro tal, você sabe que as catedrais são construções fantásticas, né? Que demoraram décadas, algumas séculos para serem construídas. Algumas até hoje estão em obras há séculos. Tal grandeza de detalhes. E essa pessoa dizia assim, que um dia, um daqueles artesãos que esculpiam aquelas fantásticas figuras em uma catedral, e você sabe, uma catedral é sempre uma construção alta, e o sujeito estava esculpindo alguma coisa pequenininha lá no topo. E alguém se aproximou e disse: escuta, por que você está fazendo isso com tanto detalhe? Ninguém vai ver. Essa catedral tem 60 metros de altura. Quem é que vai ver esse bichinho lá? Se está com o olho torto, se está com a pena torta, se está com defeito, ninguém vai enxergar. E aquele escultor disse assim: Deus está vendo. E eu estou fazendo para Ele. Para a glória dEle. Sabe, querido, e assim deve ser a nossa vida. Seu trabalho é feito para Deus. É isso que a Bíblia ensina. Paulo diz: você é escravo. Quando você for trabalhar, trabalhe para Deus, não para o seu patrão. E que bom, né? Hoje aqui ninguém é escravo. Legalmente. Você pode amanhã pedir demissão no seu trabalho, se você quiser, não pode? Você não está lá obrigado, a não ser por sua própria necessidade, não é?
Se um escravo deve fazer o seu trabalho como um trabalho prestado ao Senhor, tanto mais devemos nós fazer, sem lamentar, sem reclamar, ao contrário, fazendo de tal maneira que as pessoas, olhando para a obra das nossas mãos, como diz Jesus, glorifiquem a Deus. E aí eu cito Calvino aqui, olha que interessante, ele diz: é um erro pensar que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação estão vivendo uma vida angelical. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho, e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Olha que interessante, irmãos, isso é fantástico. Talvez as pessoas pensem: não, o trabalho de Deus é ir lá para o monte, ficar orando, é ler a Bíblia. Sabe, irmãos, isso faz parte necessária da nossa relação com Deus. Mas Calvino disse: quem faz isso não está vivendo a melhor vida, porque Deus chamou você para trabalhar onde Ele colocou você. Então, algumas aplicações aqui. Deus conhece você pessoalmente, então não se sinta menosprezado, desprezado, ainda que todo mundo te despreze, Deus conhece você. Deus nos honra nos chamando para servir. Não existe, eu estou falando isso aqui desde o começo dessa série, né? Não existe honra maior para nós do que ser chamados para servir na obra de Deus. Ah, mas servir na obra de Deus é o quê? Virar pastor, virar presbítero, virar diácono? Não. Servir na obra de Deus é lá na sua empresa, você trabalhar de tal maneira que as pessoas vejam você e glorifiquem a Deus. Deus vê tudo que fazemos da vida. Não é na vida, não, é da vida mesmo de propósito. Porque não dá para dissociar. Você não é o que você faz, você é o que você é. E tudo que você faz está patente aos olhos de Deus. Então, não se preocupe se ninguém te vê, se ninguém te reconhece, se o seu nome não está nas listas dos 10 mais, se a sua fotografia não está no topo dos destacados. Faça da sua vida uma vida de testemunho e serviço a Deus. Segundo, o texto nos diz que Deus capacita-nos pelo Espírito Santo. É curioso, irmãos, que a gente tem a tendência de pensar que o Espírito Santo só nos capacita nas atividades que nós consideramos espirituais, não é? Então, para pregar, precisa da capacitação do Espírito Santo. É claro que precisa. Para ser um líder da igreja, precisa de capacitação do Espírito, é claro. Mas a verdade, o Espírito Santo é a fonte de toda a capacidade humana. Por incrível que pareça, até dos ímpios. É Deus quem os capacita. Ou será que você, porque, por exemplo, o médico que cuida de você não é um cristão, você não vai lá mais? Ou a pessoa que cuida de alguma coisa na sua vida não é um servo de Deus, você não vai querer lá mais? É claro, irmãos, Deus usa as pessoas. Assim como Deus capacitou. Olha o que o texto diz: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade. Sabe, irmãos, o Espírito capacita você para ser o que Deus quer que você seja lá no seu trabalho. O melhor, o mais dedicado. Não porque você quer receber uma coroa do seu chefe, mas porque você sabe que as pessoas ao seu redor, olhando para você, poderão glorificar a Deus ou não. Tem uma história que eu já citei aqui outras vezes, é a história de Eric Liddell. Você já deve ter ouvido falar. Eric Liddell foi um atleta. E foi feito um filme sobre ele nos anos 80, um filme chamado Carruagens de Fogo. Eric Liddell era filho de missionários, ele foi criado na China, mas ele era inglês. E como ele era muito bom jogando rugby, ele fazia parte da seleção inglesa. Mas o que ele gostava mesmo de fazer era correr. E na Olimpíada de Paris de 1924, ele fez parte da delegação inglesa. E ele foi para Paris para correr os 100 metros e os 200 metros rasos,
que era a sua especialidade. Mas olha que coisa extraordinária, Eric Liddell era um servo de Deus dedicado. As provas eliminatórias da corrida na qual ele era especialista caíram no dia 6 de julho de 1924, um domingo. E Eric Liddell foi no seu técnico e falou: eu não vou correr domingo. Domingo é o dia do Senhor. Imagina o que aconteceu. Você é louco, você é um fanático, você esperou 4 anos para correr os 200 metros, isso é um absurdo, isso é um horror, você vai acabar com a Inglaterra e não sei o que. Ele disse: eu não correrei. E no dia 6, ele foi pregar, no domingo, na igreja. E ele pregou em Isaías 40. E ele falou do Deus que nos dá forças quando as forças faltam. Bem, propuseram para ele correr os 400 metros que ele nunca tinha corrido, que não era a especialidade dele. Resumo da história. Eric Liddell correu os 400 metros, bateu o recorde mundial e, é claro, ganhou a medalha de ouro. No filme Carruagem de Fogo, tem uma cena muito curiosa, que eu não sei se é textual o que ele disse, mas ele diz assim para sua namorada ou esposa, não lembro: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto que Deus fica satisfeito. Sabe, irmãos, isso é lindo. Deus fica satisfeito quando você faz o seu melhor. Não interessa o que é, onde é. E ele conclui dizendo assim: não correr, já que Deus me fez veloz, é menosprezar o dom que Deus me deu. Depois ele se tornou missionário na China, foi preso durante a invasão japonesa, passou por muitos rigores e morreu na China, servindo como missionário. Sabe, querido, nós somos capacitados para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é suas ações que tornam Deus conhecido. A bondade, o amor, a misericórdia. É para isso que Deus capacita você, é para isso que Deus dá habilidades para você. E as habilidades que Deus dá não são só habilidades para cantar na igreja, para cantar no coro, para tocar um instrumento musical, não. É habilidade para ser vendedor, para ser gerente, para ser médico, para ser dentista, até gerente de TI pode receber essa habilidade. Não é? Como Deus é misericordioso. Tudo na vida. Você foi capacitado para trabalhar. Geralmente nós associamos o trabalho com maldição, né? O pastor Rodolfo falou disso aqui algumas semanas já no livro de Eclesiastes, e nós de fato precisamos nos desvencilhar dessa história. Trabalhar é uma bênção. Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para ser produtivos, Deus nos capacita para realizar uma tarefa. Foi assim que Deus fez com Bezalel. O que Deus põe nas nossas mãos é para se tornar útil, para ser produtivo. Lembra da parábola dos talentos que Jesus contou? O que as pessoas que receberam talentos naquela parábola deviam fazer? Investir, aplicar, usar. E o último que foi examinado, que recebeu um talento e preferiu guardar debaixo do colchão, lembra o que o Senhor disse que aconteceria com ele? O Senhor diria naquele dia: servo infiel, você devia ter pegado o meu talento e ter depositado no banco, pelo menos, pois agora você vai perder o único que você tem. Então, querido, Deus nos capacita para a sua glória, no seu trabalho, onde você estiver.
glorificamos a Deus trabalhando, sendo bons no trabalho que fazemos, dedicados, honrados, disciplinados. Trabalhamos com a força que Deus dá. Deus não exige de você algo que Ele mesmo não capacite você a ser e a fazer. Terceira lição: graça para repartir. Uma lição maravilhosa que esse texto me dá é que os dons que Deus deu para Bezalel não deviam ficar apenas em suas mãos. Olha o que diz o texto. Também o Espírito Santo lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe. Aholiabe era companheiro de Bezalel. E Deus, pelo Espírito Santo, deu habilidade a ele. E o Espírito Santo incitou Bezalel a ensinar. Eu acho isso lindo, sabe por quê? A gente vive num mundo muito competitivo, né? Cada dia está mais competitivo. E o conhecimento hoje é um patrimônio intangível, mas enorme. E a gente segura. Não reparte, não conta. Porque talvez aquela pessoa que você está treinando na sua empresa vai ser a pessoa que vai ficar no seu lugar. E a gente às vezes fica atemorizado. E a gente retém. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós recebemos de graça e nós temos que dar de graça. É claro, esse texto a que eu me refiro aqui foi quando Jesus mandou os discípulos pregar o Evangelho. Jesus diz: vocês receberam de graça, recebam de graça. Mas a pergunta é: o que é que nós não recebemos de graça? Ah, pastor, eu estudei muito, eu me preparei muito, eu me dediquei muito, eu paguei uns cursos caros aí. Tá bom, eu acho que você está certo. Mas quem é que sustentou a sua vida? Te deu saúde, te deu respiração, te deu capacidade mental, intelectual. Sabe, querido, graça que se reparte multiplica. O autor de Provérbios diz assim: a quem dá liberalmente, ainda lhe acrescenta mais e mais. Mas ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Sabe, nós cristãos dessa era materialista, individualista, precisamos reaprender a graça da generosidade. Paulo disse para Timóteo: exorta os ricos a não depositarem na riqueza a sua confiança, pelo contrário, a serem prontos a dar e generosos em repartir. Mas essa parte da Bíblia a gente não gosta de lembrar, porque a gente gosta de ajuntar e não de repartir. Afinal de contas, a gente vive num país tão inseguro, tão incerto. Sabe lá o que vai acontecer amanhã? Vai cair o governo, vai cair não sei quem, vai cair o Congresso, vai eleger um pior do que o que está. E aí? E aí? Que a nossa confiança continua no Senhor. Que Ele continua sustentando a nossa vida e que os valores que a Bíblia ensina continuam sendo verdades. Não interessa qual é o governo, não interessa qual é a política, não interessa nada disso. O que interessa é sermos achados fiéis ao Senhor. E Bezalel recebeu um talento extraordinário, um dom inigualável, uma habilidade em tantas áreas. E Deus disse: ensine. Talvez ele pudesse pensar assim: bom, mas eu tenho que garantir meu emprego. Não, querido.
tudo vem de Deus para dividir. Tudo que Deus põe na sua mão, querido, é para ser repartido. Eu sei, isso é estranho demais, isso é radical demais, isso é ousado demais, mas isso é ser cristão, que é exatamente viver na contramão do mundo. É exatamente, para usar a expressão de John Stott, construir a contracultura. A cultura do mundo é junte, porque você não sabe o futuro. A cultura do evangelho é reparta, porque Deus está cuidando de você. A cultura do mundo é guarde, porque você pode precisar amanhã. A cultura do evangelho é dê. Dê a quem te pede. Não encolha a mão a quem precisa. Porque quem cuida de você é o Senhor. Dar é um ato de fé e gratidão. Só dá quem crê. Quem não crê, não dá. Guarda. Só dá quem é grato. Quem não é grato, retém. Última lição. Buscar uma vida de excelência. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece quem é o nosso Deus. Nosso Deus é o Altíssimo, que faz tudo absolutamente perfeito e bom. E quer que os seus filhos também almejem a perfeição. Contentar-se com menos que o excelente é desonrar aquele que nos capacitou. É dizer assim, bom, Deus me deu o Espírito para eu fazer o melhor, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Deus me deu a capacidade para minhas ações honrarem a Ele, mas eu não estou muito preocupado com isso. Olha o que diz o texto. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Eu acredito que esse homem foi um inventor de técnicas. Ele era um arquiteto, né? Ele projetou, ele desenhou. Como o próprio texto diz, Deus deu a ele a habilidade de desenhar, de vislumbrar. Muito antes de ter o programa 3D, ele já viu tudo, como é que ia ficar, as proporções. E você sabe que as proporções do tabernáculo são perfeitas, porque a geometria do tabernáculo, de uma maneira extraordinária, ilustra a perfeição de Deus. As figuras geométricas são perfeitas, a harmonia de todas as partes, e depois a beleza, a arte. Bezalel recebeu o talento de ser um ourives, de ser um escultor, de ser um tecelão, de ser um projetista. Foi o Espírito que capacitou ele, meu irmão. O Espírito não capacita você só para cantar e para ser crente na igreja. É para ser crente fora da igreja, para ser uma luz no mundo. Então, Bezalel entregou o melhor para Deus, como nós temos que entregar o melhor para Deus. Mas geralmente a gente faz o contrário, né? Eu me lembro do texto lá do profeta Malaquias, no capítulo 1. E a queixa de Deus nos dias de Malaquias era o seguinte: na hora que vocês trazem animais cegos para sacrificar a mim, vocês não veem mal algum. Na hora em que vocês trazem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Deus é digno do nosso melhor.
E eu gosto muito daquela frase célebre, dita por William Carey, o pai das missões modernas. Um britânico que queria ser missionário na Índia. E que pregou um célebre sermão desafiando os ingleses a evangelizarem a Índia. E dizem que a frase que ele disse está esculpida lá no púlpito da igreja de Westminster. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. E o William Carey não ficou só no discurso não, querido. William Carey era um sapateiro, sem formação acadêmica, e ele foi para a Índia. E ele aprendeu 8 idiomas diferentes. E ele traduziu a Bíblia para uma das línguas mais difíceis da Índia. E ele pregou o evangelho para muitas pessoas. Ele deu o seu melhor. Com Bezalel, eu aprendo que nós precisamos usar tudo que Deus nos deu. Sabe, querido, Deus não pede para você nada que Ele mesmo não o capacite a fazer. Tudo que Deus pede para você, Ele pede ou Ele ordena e Ele te dá a habilidade para fazer. Isso é graça de Deus. Você não tem que fazer nada para Deus às suas custas, às suas expensas. Porque tudo que você tem, foi Ele que te deu. A salvação foi Ele que te deu. Suas habilidades e talentos foi Ele que te deu. Então, como é que nós podemos recusar a Deus aquilo que Ele já nos deu? Por isso, precisamos lembrar aqui que Deus é digno de receber o melhor. Nós não podemos, irmãos, oferecer para Deus o que sobra, o que resta. Tudo que recebemos é para a glória de Deus e deve ser investido para que a glória de Deus seja vista. E precisamos entender que a excelência é o padrão para Deus. Às vezes a gente vai receber uma visita em casa e a gente fica tão preocupado, né? É normal a gente ficar preocupado de oferecer o melhor, né? Se é uma visita importante, você tira aquela xícara que fica lá guardada no armário o ano inteiro, aquela toalha que você trouxe do Ceará, novinha, limpinha. Faz aquele prato custoso, caro. Fica o dia inteiro na cozinha, faz uma faxina. Eu estou falando que lá em casa é assim também. Mas aí quando a gente vai oferecer para Deus, a gente nem sempre tem esse cuidado. A gente oferece o que sobra. Apressadamente, assodadamente. Para você esperançar. Então, algumas coisas assim, que eu espero que sejam práticas. Primeiro, o Senhor conhece você pelo seu nome e o chama para viver para a sua glória. Isso é honra, isso é graça. Deus conhece você, querido. Então não fica assim chateado porque ninguém vê o que você faz, porque ninguém reconhece o seu esforço. Deus vê, Deus reconhece. Tudo que nós fazemos está patente aos olhos de Deus e é Ele quem vai nos recompensar. É o que Paulo diz aos Colossenses. Recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo que você está servindo. Agora, se você está só preocupado com os homens, Cristo não vai te dar nada. Segundo, o Senhor lhe dá todos os recursos necessários. Use-os para o fim a que Deus os destinou. Deus chamou você para você ser sal e luz. Aí Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos, Deus te deu inteligência, Deus te deu habilidade, Deus te deu emprego, ou Deus não te deu emprego, porque sem o emprego você vai poder alcançar outras pessoas. Deus te deu isso e aquilo. Para quê? Para você usar.
para você cumprir seu chamado. O Senhor te abençoa para abençoar outros. Aprenda a graça de repartir. Irmãos, isso é loucura. Mas é isso que nós precisamos praticar. Ser prontos a dar e generosos em repartir. E eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja não, irmão. Não é isso não, sabe? Eu sei que tem tanta aberração aí, né, que as pessoas têm até medo de ir na igreja e voltar para casa sem um tostão no bolso. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer aqui, porque qualquer oferta que você fizer aqui é voluntária. É absolutamente voluntário. Eu estou falando, é daquela pessoa que você conhece. Talvez lá no seu trabalho. Que está passando por dificuldade e você sabe. Aquele parente que está sempre passando por dificuldade, né? Pronto a socorrer os que precisam, os necessitados, os aflitos. Isso é uma graça, irmão, isso é uma bênção. Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E nós, sendo pobres, queremos guardar o que não é nosso, porque nós não aprendemos a repartir. Por fim, viva com excelência, pois Deus é digno que lhe ofereçamos o melhor. E o que é viver com excelência? Se dedique, seja disciplinado, trabalhe sabendo que o Senhor está com os olhos sobre você. Faça o seu melhor, para que as pessoas olhando para você pensem, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Seja excelente em tudo que você faz, porque você tornará a glória de Deus conhecida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, porque o Senhor nos chama, e o Senhor nos capacita, e o Senhor nos usa. Meu Deus, isso é uma honra, um privilégio, porque entre bilhões de pessoas que há no mundo, o Senhor decidiu usar-nos. Quem somos nós? Não somos nada sem a sua graça. Mas com sua graça podemos fazer diferença. Então, Senhor, use a nossa vida. Não permita que nós fiquemos de braços cruzados quando o Senhor nos deu tanto e nos comissionou para uma obra tão extraordinária. Dá-nos a graça de sermos achados fiéis. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.